ela disse, porque fica meio difícil, quando você vier fazer uma entrevista em algum lugar, você tem que colocar o seu nome de RG, que é o nome verdadeiro. A gente fica como se a gente fosse falso na sociedade. Aparelho escritor não reproduz. Eu vou cantar uma canção pra você, feita da tua imagem, diante da minha face. Se você pudesse entender. É muito complicado para pai e para mãe aceitar uma coisa dessas. Minha mãe, quando eu assumi para ela sempre falou, mas por quê? O que eu fiz para merecer? O que eu fiz? Onde foi que eu errei? Na verdade, o erro não é dela. O erro não é de ninguém. Muitas pessoas se culpam e isso não é legal, porque a gente já nasce assim. Não é uma coisa que a gente, tá bom, vou virar trans. A gente não vira, a gente é questão de ser. A mamãe ficou na dela e ela escondeu aquilo de todo mundo, enfim, bom, essa criança falou da boca para fora, essa criança não sabe o que está falando, mas os anos foram mostrando um outro lado, né? Natural, foi uma coisa natural, não teve influência de nada, foi uma coisa que veio talvez geneticamente, foi uma coisa muito normal, muito natural. Bom, o meu pai, eu tinha 11 anos quando eu vi pela última vez. Ele me via sempre como viadinho, ele falava inclusive que ele não queria ter viado na família. E um belo dia ele me deu uma surra e eu falei que seria a última vez que ele ia bater em mim, eu tinha 11 anos. Também a família deve acolher as pessoas, independente se é trans, se é gay, se é lésbica, independente disso. Porque vem da família que tem que dar o apoio, que a família é a base de tudo. Tem que dar o maior apoio, porque nisso só vai criando coisa aqui na nossa mente. Tem muitas pessoas que ficam com depressão. Quando você vê alguém que está positivamente, exemplo, você vê uma advogada travesti ou transexual, advogada, você fala, eu posso ser também essa pessoa. Agora, se você só vê travesti e transexual prostituta, você só acha que só existe essa referência. Então é muito bom você ter uma representatividade e positivamente. Não que ser prostituta seja uma profissão execrável, ela existe há milhares de anos e eu acho uma hipocrisia a sociedade, o próprio Estado negar esse fato. Pelo contrário, o Estado já deveria ter reconhecido que isso é uma profissão, já deveria ter legalizado. Então eu não sou contra as meninas que são prostitutas. O que eu sou contra é o Estado não dar a opção dela ser outra coisa. Então não cria política de inclusão, não cria absolutamente nada que faça com que essas meninas, já que são negadas pela família, que o Estado acolhesse. O Estado também não acolhe. Sem dúvida, a participação da população trans nos ambientes públicos, nos espaços de decisão dos poderes, tornaria a atuação desses poderes muito mais sensíveis às demandas dessa população. Eu não tenho dúvida disso. E acho importante que esta população se empodere a partir dos meios disponíveis, por exemplo, uma eleição ou um concurso público, possa adentrar nas estruturas do Estado, fazendo florescer novos direitos, novas garantias, ou melhor, fazendo florescer novas visões da realidade viva da sociedade. Então eu acho que é importante, é uma vitória quando a gente ocupa esses espaços, né, no poder público, na condução da política LGBT. Mas me angustia a gente não estar em outros espaços. Porque assim, eu sou uma gestora pública, eu posso coordenar uma política LGBT, mas eu posso coordenar um CRAS, eu posso coordenar um CRES, eu posso coordenar uma política de assistência social, eu posso coordenar, né, como gestora, outros espaços da gestão, né, que não só os LGBT. Então, eu acho que falta essa representatividade, principalmente trans. A gente já vê hoje gays e lésbicas muito nesses espaços,
Mas falta a gente ver pessoas trans em outros espaços de poder. Falta a gente ver em outros espaços de gestão pública, falta a gente ver em espaços do legislativo, falta a gente ver em espaços do executivo, falta de ver na coordenação de um departamento de uma empresa privada. Então, eu sinto a ausência, eu acho importante estar enquanto travesti, enquanto mulher, nesse espaço de gestão pública, mas sinto a ausência em outros espaços. Parece assim que eu só posso coordenar um equipamento LGBT. Mas será que eu só posso ir? Será que eu só tenho capacidade de gestão para esse espaço? Ou eu posso assumir qualquer outro espaço? Não existe visibilidade para transexuais no Brasil. Nem no mundo, é muito difícil, né? Então eu acho que nós devemos lutar. Nós somos responsáveis por isso, por nós mesmos, de procurar essa visibilidade e mostrar dentro dessa visibilidade que somos capazes de atuar com profissionalismo dentro daquilo que a gente se propõe. Eu, por exemplo, eu sou trans, mas eu não sou glamurosa, cheia de glamour. Eu não procuro glamour, eu procuro ser o que eu sempre fui, uma operária das artes, uma operária de teatro, uma operária de cinema, uma pessoa que trabalha com responsabilidade e consciência do que pode, do que deve ser feito para mostrar ao público um bom trabalho. Me parece que, nesse sentido, propostas de cotas para essa população deve ser pensada com a seriedade máxima e com a urgência que o tema exige, né? Porque possibilitará, por exemplo, que essa população se insira no ambiente do mercado de trabalho e possa ter um outro diálogo com a sociedade que vai estar convivendo com eles ou, de alguma forma, sendo atendida por essa população, direta ou indiretamente. Então, a mim me parece urgente que essa população ascenda aos espaços decisórios, aos espaços deliberatórios e aos espaços de uma convivência coletiva, porque aí essas pessoas poderão, de alguma forma, contribuir para uma nova visão do que seja a transexualidade, do que seja ser uma pessoa transexual, tirar os estigmas e ajudar a combater os preconceitos. Eu estou convencido de que isso é muito importante. E tem uma outra coisa muito singular. Não é possível que a gente continue a tirar a voz das pessoas. Não é possível que eu, no exercício do meu trabalho ou da minha experiência social, seja um obstáculo que as vozes das minorias não no sentido numérico, mas no sentido sociológico, que se vincula à ideia de vulnerabilidade social e jurídica, não é possível que eu seja um obstáculo para que a voz dessas minorias sejam ouvidas. Eu não posso falar porque a partir de uma experiência que eu não tenho, a partir de uma vivência que me falta. Então, se o momento é de decidir sobre políticas que atendam, por exemplo, a uma demanda de saúde, ou que dialoguem em torno de segurança pública e diferenças sexuais, mais do que nunca é preciso que essas diferenças falem, se expressem, tenham voz. Isso é urgente. Isso é devolver a essas pessoas uma dimensão essencial, que é a possibilidade de serem ouvidas e, mais ainda, de falarem, de poderem se expressar. Isso é urgente, porque isso devolve a essas pessoas uma dimensão da mais primária, que é a possibilidade de se expressar. Então eu acho que é importantíssimo que essa população esteja nestes espaços, seja de decisões ou de deliberações. Eu fui à procura de emprego e logo quando eu fui fazer a entrevista, teria que ser 2 etapas, uma provinha e depois com a diretora do RH. E nisso eu fui um pouco nervoso, né? Mas eu mesmo assim fui. Eu fui com o meu nome social no currículo, porque eu consultei antes e vi que é um direito nosso, que a gente pode usar o nome social no currículo. E eu passei na primeira fase, tranquilo. Só que na segunda fase me desmoronou. Eu cheguei lá, fui conversar com a moça, daí eu senti um pouco de preconceito nela, pelo fato, quando eu disse que eu era trans, ela meio que se assustou, ficou meio nervosa também. E logo na folha que estava o meu nome social, ela queria riscar e colocar o biológico em cima. Ela disse,
Porque fica meio difícil. Quando você vier fazer uma entrevista em algum lugar, você tem que colocar o seu nome de RG, que é o nome verdadeiro. A gente fica como se a gente fosse falso na sociedade. Difícil foi depois me tornar um ator e como ator interpretar, quer dizer, eu tinha que interpretar a minha pessoa e depois o personagem. Aí é uma coisa assim que é complicada, porque eu nunca fiz um personagem feminino. Ainda hoje? Ainda hoje. Eu não fiz ainda e justamente por isso eu participo do projeto Calendária e eu proponho nesse projeto que me deem trabalhos como mulher. Porque uma transexual não pode fazer um trabalho feminino como uma mulher biológica? A Hannah Arendt dizia, né, que o homem se realiza pelo trabalho. A expressão do labor é que constrói o sujeito. Não só numa perspectiva de você ter um salário que garanta a sua sobrevivência, mas a possibilidade de você expressar as suas potencialidades e ter alguma utilidade social. E, portanto, se sentir útil. Quando a população trans é negada no mercado de trabalho, perpetua-se todo o processo de negação daquele sujeito. Não apenas eu nego o teu nome, não apenas eu não lhe reconheço como cidadão, ou cidadã, não apenas eu nego direitos, não apenas eu comunico com a sociedade que vocês não serão prejudicados ou punidos se discriminarem, como nós não permitimos que as suas potencialidades, que é o meio pelo qual você pode se realizar enquanto sujeito social, sejam realizadas, sejam expressadas, vivenciadas, manifestas. Então, a discriminação no ambiente de trabalho existe, é real, né? Seja no sentido da discriminação direta, interno ao ambiente de trabalho, quando elas ascendem ou eles ascendem aos espaços de trabalho, aos empregos. Mas mais do que isso, é uma discriminação que impede que essas pessoas ascendam aos postos de trabalho, que possam trabalhar, fruto de um preconceito calcado nos estigmas e principalmente na ignorância. Principalmente na ignorância. A mim não me parece absurdo que, independentemente da construção identitária daquela pessoa, seja da construção do seu gênero, da construção corporal, da construção inclusive dos seus desejos, ou de como eu apresento o meu corpo socialmente, se eu tenho piercing, se eu tenho tatuagem, isso é absolutamente irrelevante se o meu trabalho for satisfatório para a demanda que o meu chefe me apresenta. E me parece que nesse sentido é urgente que a gente consiga dialogar gênero e emprego. Emprego no sentido concreto da palavra, de estar empregado, de ter direitos trabalhistas, de ter um salário. Não apenas um trabalho que pode ou não ser remunerado, mas um emprego que me vincule a uma lógica produtiva. Para mim é urgente que a gente discuta gênero, construção identitária do gênero e emprego. A CAIS nasceu dessa necessidade de ver tantas meninas aqui nas ruas fazendo prostituição, sendo espancada, virando algumas se tornando marginais porque não teve oportunidade e achou que esse caminho era o mais fácil. Não estou aqui para julgá-las, estou aqui para dizer que nós somos uma associação que temos a pretensão de acolher todas as pessoas. A CAIS surgiu na perspectiva de atender travestis e transexuais, mas a gente vai atender todo mundo. É 1 ano e meio que a gente está, nós não temos ainda uma sede própria, a gente tem uma parceria com a SP Escola de Teatro, que eu acabo atendendo lá, encaminhando para os lugares. O meu celular é o que eu uso como um fixo, porque ainda não tenho condições de ter um lugar. Nós já fizemos, mesmo sem ter nada, a gente já fez uma caminhada o ano passado para 1.500 pessoas descendo a Avenida Paulista, pedindo dignidade e respeito. Fizemos um seminário Educação e Expressões de Gênero para 150 pessoas. Fizemos uma audiência pública para 60 pessoas na Câmara de Vereadores, pedindo que o município veja o que está acontecendo com as travestis, a violência que é acometida todos os dias aqui com as meninas. Fizemos um seminário sobre o suicídio da população trans com 250 pessoas, o Dr. Drauzio Varela e outros tantos convidados queridos. Eu sempre cito o Dr. Drauzio porque ele tem um nome nacional, não que os outros que não estiveram não fossem tão importantes quanto ele foi, tá? Então, quem não
se sentiu contemplado em eu não falar os nomes, me desculpe, não é nada pessoal e nem nada. É o nome mesmo, porque o nome dele é um nome nacional e todo mundo conhece, é uma referência. Mas agradeço a todos que foram, fizeram gratuitamente, foi tudo gratuito, não cobramos entrada e foi um sucesso. Então, a CAIS surge dessas necessidades de cobrar do Estado, do município, política de inclusão, de respeito à nossa comunidade. Agora nós estamos com o projeto Calendárias, Sou Trans, Quero Dignidade e Emprego, que vai fomentar uma discussão no mérito da empregabilidade, da formalidade dessas meninas que existem, advogadas, formadas que não estão trabalhando, assistentes sociais, psicólogas, são várias. Tem gente que fez curso profissionalizante para largar a vida e as empresas não fornecem emprego. Então o que a gente quer? A gente quer trabalhar com a sensibilização dessas empresas. E dialogando, marcando reunião com o dono de empresa, com o dono de estatal, com várias outras instituições e entidades. E o próprio Estado precisa acordar para isso. Ano que vem a gente quer fazer uma audiência pública na Câmara dos Deputados, aqui é a Assembleia Legislativa, para justamente fomentar isso também. Então, aguardem cenas dos próximos capítulos. Olha, a gente está com um projeto super bacana chamado Calendárias, que é uma campanha para o ano de 2017 com o título Calendárias, Sou Trans, Quero Dignidade e Emprego. Por que a CAIS, que é a ONG a qual eu estou presidente, pensou nessa proposta? Porque eu sou fruto de um bom exemplo de uma empresa, que é a Associação SP Escola de Teatro, que tirou 10% das vagas para travestis e transexuais. E deu super certo. Nós temos 7 meninas trabalhando lá como qualquer outra pessoa, mas só tivemos essa oportunidade porque foi criado esses 10% das vagas. É um projeto maravilhoso. Vai ser um calendário lançado em 2017 com 12 pessoas, homens trans, mulheres trans e travestis. E essas pessoas vão falar o que elas gostariam de fazer, a profissão do sonho delas, de realizar como trans. Então esse calendário vai mostrar essas pessoas e divulgar o trabalho delas, o potencial delas que está por trás dessas fotos, dessas simples fotos de um calendário, né? Então é isso, eu acho importante a gente continuar lutando. Eu não sou uma batalhadora da causa trans, né? Porque, como eu disse, eu queria estar por trás de tudo, mas a vida não é assim, a gente tem que se abraçar e nós vivemos num país latino e a gente sabe que as coisas na nossa região aqui na América do Sul, na América, é um pouco mais difícil, né? Os ocidentais encararem. Então a gente tem que lutar e trazer um pouco de luz a essa questão. Que nos ajudam a espalhar a diversidade, a visibilidade. E é bem difícil encontrar alguém que possa nos ajudar muito. Como a CAIS está ajudando bastante nesse projeto Calendárias e eu agradeço muito ao pessoal da CAIS, porque se não fosse esse projeto não teria tanta visibilidade como esse projeto está tendo. E é muito importante esse trabalho para as empresas. Eu acho que elas deveriam abrir um pouco a mente, porque todo mundo é ser humano da mesma forma e deveriam pensar, colocar-se em nosso lugar, porque é muito triste pra gente. Pra arrumar um emprego é bem ruim, porque eu mesmo já passei muito por isso. Ferida na carne, o Estado é laico. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só esquina, a gente quer escola e dignidade. A gente não quer só ser puta, a gente quer escola, não pela metade.
gente não quer só escola, a gente quer emprego e cidadania. A gente não quer só esquina, a gente quer a vida como a gente quer. Ferida na carne, o Estado é laico. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só prazer, a gente quer prazer e quer fazer amor. A gente não quer preconceito, a gente quer direito pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e dignidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer acesso pra diversidade. O amor vence o ódio. O Estado é laico.